Bom dia amigo, bom dia você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora, bom dia família, bom dia prezado e fiel companheiro de todos os dias, Espírito Santo, ser muito bem-vindo. Olha, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? É ou não é? Deus, ele é poderoso para nos dar essa natureza maravilhosa e fazermos com que a nossa vida se transforme, não é? E que sejamos saudável, emocional e tenhamos uma sobrevivência espiritual. Se recebemos perdão, também podemos perdoar. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Olha, querido ouvinte e telespectador, a vida é muito curta. Rancores, argumentos, ressentimentos e raiva podem tornar os encontros, difíceis para todos. O estresse das fendas familiares pode levar um longo e caro pedágio, não só em você, mas ao resto de seus parentes também. Como se trata de questões ou conflitos familiares, eu penso que uma das maiores razões que se deve perdoar os membros da família é porque a vida é muito curta. A vida é fugaz e você nunca sabe quando vai perder alguém para a morte. Se você tem, e olha, uma grande foto em sua casa, normalmente as famílias têm aquelas fotos de famílias, ou recente ou mais antiga, de reunião de família, perdoe e conserte suas relações com a família, com alguém que você identificou. Creio que ninguém deseja ser torturado com sentimentos de arrependimento uma vez que eles se foram. É ou não é? A Bíblia fala sobre como agir diante de ofensas e as bênçãos advindas da cultura do perdão. Porque Deus é bondoso e perdoador. O Senhor é rico em graça para com todos os que o invocam. Quando o apóstolo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu te digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E ainda o Senhor orientou e disse que quando estiverem orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o seu Pai Celestial que está no céu não perdoará os seus pecados. E nos orienta de como tratar as questões junto aos nossos irmãos, para tomar cuidado. Se o meu irmão pecar, eu tenho que repreendê-lo, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra vocês 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Lucas 17, 3 e 4. Ou seja, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Essa é a referência de Colossenses 3,13, não é? Tem essa ênfase. Portanto, eu e você sabemos que isso não é nada fácil. É preciso mitigar esses desconfortos desde cedo, criando uma cultura de perdão. Olha, cada casa, ou qualquer micro-sociedade tem uma cultura distinta. Em outras palavras, cada casa reflete um perdão de suposições não ditas que transmite o modo aprovado de perceber, pensar e sentir. E uma das coisas mais importantes que os pais podem fazer na sua família é criar uma cultura de perdão em casa. E como pode fazer isso? Ele começa com uma linguagem graciosa. Os pais devem ser rápidos e sinceros para falar com graça em cada canto da vida familiar. A linguagem é aquela linguagem das graças e dos costumes, como por favor, obrigado, me perdoe, sinto muito, te amo. Não só deve ser um cotidiano, no nosso cotidiano, mas deve dar sabor à conversa familiar. Além disso, os pais não devem tolerar desrespeitos, estridência, egoísmo e cinismo no âmbito familiar. Este tipo de vigilância parental não deve ser motivado por uma expectativa de perfeição. Não é isso.
Em vez disso, a paternidade responsável reconhece que essas são ervas daninhas, né? Que sufocarão o jardim da graça, o jardim familiar, se nós deixarmos essas ervas daninhas crescer, né, no nosso meio. Quando nossas filhas, que são três mulheres, estavam crescendo, cada uma delas ouviu-nos, ou eu, a sua mãe, corrigir sua atitude ou ações em relação às suas irmãs, dizendo, você não vai tratar a minha filha dessa maneira. Ela sabia que tinham que honrar suas irmãs simplesmente, não é? Simplesmente, principalmente porque eram nossas. Se não desonramos nossas filhas, elas também não podiam. E isso são regras da casa. O perdão nunca deve ser estendido apenas como modelo ou como uma ferramenta de ensino. No entanto, os pais devem ser rápidos em pedir desculpas uns para os outros na frente das crianças, não é? E para as crianças também. E claro, as crianças devem ser ensinadas a entender e receber o perdão. Olha, querido, sabemos que não existe família perfeita, longe disso. Tá? Nós estamos aqui para dizer que temos uma família perfeita, ou que eu conheço alguma família que é 100%. Não conheço. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Né? Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns com os outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Isso ninguém quer. Sem perdão, a família adoece, não é? O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, eu diria, é a euforia, não é, do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, não é, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar no coração as mágoas é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar, não é, de vida e não de morte, um território de cura e não de adoecimento. Deve ser um palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Não podemos procrastinar o exercício do perdoar e deixar para depois, porque somos tendenciosos a deixar para resolver as coisas depois. Porque depois deixamos tudo para depois. Por que isso acontece? Né? Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Depois e depois. Deixamos tudo para depois, como se depois fosse o melhor. O que não entendemos é que depois o café esfria, a prioridade muda, o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois tanta coisa muda, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois o dia anoitece, depois a vida acaba. Não deixe nada para depois, porque na espera de depois você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos, os maiores amores e todas as bênçãos que Deus tem para você. Lembre-se que depois pode ser tarde demais. E o dia de hoje é o dia do agora. Amém? Finalmente, uma teologia do perdão deve permear o lar. Essa é a tônica. As crianças devem conhecer a história do fracasso de Adão, por exemplo, que, aliás, é a maior história de Deus entrando na história humana e escolhendo perdoar e redimir. As crianças devem estar firmemente arraizadas na certeza de que o sangue de Jesus cobre todos os pecados, incluindo todas e qualquer violações contra eles por seus pais, irmãos, colegas da escola ou de equipe, vizinhos ou qualquer uma outra pessoa. Diante da incompreensível generosidade de Deus, como podemos permanecer presos na prisão do ressentimento? Como livres para perdoar uns aos outros e livres generosamente, porque somos livres e generosamente perdoados por Deus. Bem, aproveita essa janela, então, neste dia, para pedir perdão a você que me conhece, não é, ou a minha família, né? Se algum dia eu tive uma atitude, não é, seja por gestos, palavras, que trouxe mágoa a alguém. Bem, querido, eu sou livre e quero permanecer nesse estado. Amém? Então, me perdoe. A pergunta é, e você? Lembre-se, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a euforia do coração. Pense nisso, reflita sobre isso. Se te edificou, bem, curta, comente,
Compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais uma temática que o Eterno nos conduzir. Tenha um excelente dia e um dia, com a alma livre. Bom dia, com o pastor Sérgio Dias.